Olá, você tem uma, duas ou 1000 dúvidas sobre zumbido? Esse assunto desafiador não é mesmo para qualquer um. Mas segura seu coração laranja aí, porque hoje a gente vai arrebentar nessa sessão de perguntas e respostas como forma de apoio para quem sofre com zumbido e precisa ter informações que sosseguem a mente para poder redirecionar para uma boa qualidade de vida. E também ajuda bastante os profissionais de saúde que vêm aqui também ver como é que a gente responde para os nossos pacientes ou para desconhecidos, de modo que eles também possam reproduzir uma realidade de acolher e orientar melhor os pacientes, ok? Então hoje, como eu coloquei lá no story, hoje é dia de perguntas e respostas, respostas na vibração da abundância, aquele estado de espírito que a gente entrega o que tem porque sabe que vai ajudar. E é nesse momento, aos domingos, às 17h17, que a gente faz o nosso trabalho voluntário aqui, direcionado a zumbido, tá bom? Então, eu sou suspeita, mas eu acho que ter clareza é meio caminho andado para a pessoa sair da escuridão dos medos, das inseguranças em relação ao zumbido, simplesmente porque não tem o conhecimento e ainda foi vítima das informações super negativas que tem em relação a zumbido por aí. Principalmente agora com essa moda das propagandas enganosas. Então, ter clareza é justamente receber luz naquele breu do desconhecimento. E por isso a gente faz esse trabalho aqui, de novo, com o coração aqui pulando de alegria, porque realmente é muito gostoso pra gente ver o quanto a carinha de algumas pessoas mudam quando a gente vê ela melhor orientada, tá? Então tirar medos desnecessários é algo que nem é tão difícil assim. Difícil é conduzir todo mundo que quer cura para a cura, principalmente pela internet numa sessão de grupo de apoio. Isso é difícil. Agora, tirar dúvidas e mostrar que tem caminho diversificado para cada pessoa é muito, muito, muito tranquilo para a gente, tá bom? Então eu vou começar, vocês fiquem à vontade de colocar aqui as perguntas de vocês. Eu vou começar lá por quem colocou informação lá na caixinha que eu deixei de manhã, e a gente vai alternando, uma de lá, uma daqui, tá? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Nós tem várias perguntas aqui da mesma pessoa. Não conseguiu colocar tudo no espaço aqui. Tô tentando ler para entender. Deixa eu colocar essa aqui primeiro, Vamos lá. Eu tenho surdez mais num ouvido do que no outro. Dia é muito zumbido no ouvido. Tenho surdez mais num ouvido que no outro. Dia é muito zumbido no ouvido que escuto pouco. Aparelho, então, aqui não conseguiu terminar, mas vamos lá. Vamos pegar essa informação e colocar para vocês, tá? O que dessas perguntas serve para vocês? Tenho muito zumbido, um mais do que o outro. Então, é comum ter zumbido assimétrico? Tenho a direita e a esquerda, mas um é mais alto do que o outro, embora os dois possam ser apitos, ou eu tenho um apito e um chiado. É comum, é relativamente comum essa assimetria, sim. Em geral, como 90% das vezes o zumbido está associado a alguma perda de audição, o fato de ser mais alto num ouvido, em geral, é porque ele está sendo gerado por um ouvido que está pior da audição. E isso a frase, embora não com as melhores palavras, está querendo dizer. A frase foi cortada no aparelho. Provavelmente aparelho resolve, aparelho é necessário, aparelho ajuda, alguma coisa assim. Então, sim, aparelhos auditivos lá atrás foram criados exclusivamente para melhorar a audição, então, aparelho de audição. Só que com o passar do tempo e com as novas pesquisas, hoje a gente vê que aparelhos auditivos podem realmente melhorar a audição e o entendimento num momento presente.
podem melhorar o zumbido num momento presente e para um momento futuro podem ajudar a segurar, a conter a progressão da perda de audição e a progressão da perda de memória. Tudo isso hoje é atribuição do aparelho auditivo. Isso quer dizer que vai resolver para todo mundo? Gente, nada nesse planeta resolve tudo para todo mundo o tempo inteiro. Então é sempre uma conduta personalizada e a melhor coisa é ver com o otorrinolaringologista que está te acompanhando, se você tem a indicação do aparelho, procurar um bom fonoaudiólogo com uma boa tecnologia e fazer um bom teste domiciliar antes de se decidir. Mas sim, existem perspectivas de aparelhos auditivos melhorarem determinados zumbidos também com ou sem perda de audição, ok? Beleza, vamos ver se tem alguma aqui. Aqui, não tenho zumbido, porém estou hipersensível a barulhos. Catão Magno. Sim, aqui é live de zumbido e hipersensibilidades auditivas, você tá no lugar certo, tá? Então, como é que eu vou juntar isso para vocês? O zumbido dificilmente vem sozinho, tá? Eles muitas vezes vem acompanhado de alguma perda auditiva, mas muitas vezes também de hipersensibilidade auditiva, ou seja, acaba sendo um trio, tá? Mas, então eu estou adequando a resposta para você, mas passando aqui por todo mundo que tem zumbido. De todo mundo que tem zumbido, 25 a 40% também tem hipersensibilidade auditiva, tá? Agora, a hipersensibilidade às vezes vem antes do zumbido. Às vezes ela vai ficar como único sintoma, mas às vezes ela precede o zumbido. E aí o que acontece? Como a vida de fato tá ficando muito, muito, muito barulhenta, né? Até dentro de casa às vezes, na vida social então nem falar, né? A pessoa vai adquirindo essa hipersensibilidade, coisas que não incomodavam antes passam a incomodar, virando intolerância, e a partir do momento quando aparece o zumbido, existe um desagrado ainda maior com o zumbido em pessoas que têm hipersensibilidade auditiva, tá? O que é importante sempre a gente fazer com hipersensibilidade? A mesmíssima coisa que a gente faz com o zumbido. Investiga a causa no ouvido e fora do ouvido, nas imediações do ouvido. Porque hipersensibilidade hoje pode ser um sintoma presente em pessoas neurodivergentes, pode ser um sintoma presente junto com sensação de ouvido tampado em pessoas muito contraídas aqui na musculatura da mastigação, aqui na musculatura cervical. Pode ser um sintoma de pessoas deprimidas, então, com alteração de serotonina, e, portanto, muito, muito, muito merece a investigação e o tratamento. E o outro jeito da gente vincular, Catão Magno, zumbido e hipersensibilidades auditivas, é que o tratamento para um dos problemas pode também ajudar os outros problemas. Então, sejam determinados medicamentos, seja a terapia sonora, seja a manipulação da musculatura quando existe essa contratura aí exacerbada, pode melhorar o conjunto de sintomas de ouvido, tá bom? Beleza, vamos lá então voltar para mais uma pergunta que possa servir para todo mundo aqui. Vamos lá, essa aqui já foi. Aqui, ó. Uma pergunta simples e que tem muita informação aqui. O som do zumbido é estável ou conforme os anos pode aumentar? Então, essa pessoa está falando da tendência natural do zumbido. Eu tenho convicção disso que eu vou falar, tá? Considerando passado, presente e futuro, nossa linha do tempo. Se o zumbido nasce aqui no nosso passado, tanto faz se aqui é 2 meses, 2 anos, 2 décadas. Nasceu aqui. E se a pessoa não fez tratamento, a maior probabilidade é esse zumbido ficar estável. Então, ele não some sozinho,
mas também não cresce. Estabilidade, que é o que a pessoa tá perguntando, tá? Essa é a maior probabilidade, sem tratamento. A segunda maior probabilidade é o zumbido diminuir com o tempo, sem tratamento. Por quê? Ou a causa era alguma bobagem ali que se resolveu, né, espontaneamente, ou o cérebro faz o que ele mais sabe fazer nessa vida, que é tira da frente aquilo que é estável. Então, imagino que vocês estejam aí vestidos desde a hora que acordaram, tá? Então, o toque da roupa na pele, a estimulação do tato é relativamente estável para as partes que estão cobertas. Então, o meu cérebro não fica prestando atenção no tato sendo estimulado, porque é irrelevante. As informações estáveis se tornam irrelevantes. Veja se vai fazendo sentido para vocês. Se eu passar um perfume maravilhoso, daquele que dura horas, que depois de horas alguém vai chegar e falar assim, nossa, como você tá perfumada, então a gente sabe que dura mesmo, depois de 1 minuto ou 2, eu deixo de perceber. Por quê? Pode ser a delícia que for, mas para o cérebro uma informação estável sai da frente, vem aqui pro lado, tá? Então, como o zumbido tem a tendência maior de ser estável, para muitas pessoas ele não é sofrimento, porque o cérebro reconhece, pode ou não se preocupar no começo, mas a tendência é tira da frente, põe aqui do lado. Tira da frente por quê? Porque a vida é aqui na frente. Tudo que eu tenho que prestar atenção tá aqui na frente. Então, o fato do cérebro ser craque em colocar essas coisas aqui do lado, significa que ele vai com a gente, então o zumbido vai com a gente, mas ele deixa de ser percebido, de atrapalhar. Então, probabilidades. A maior é estabilidade, sem tratamento. A segunda maior é diminuição, ou porque a causa se resolve, ou porque o cérebro aprende a botar na gaveta. Aprende não, ele faz o que ele já sabe, que é botar lá na gaveta, ou botar no fundo do baú, tirar da frente. E a menor das probabilidades é o zumbido sair crescendo espontaneamente. Tudo sem tratamento. Então lembre, história natural. Eu falei que essa pergunta tinha muita coisa por trás, tá? Então quando eu explico isso para alguns pacientes de primeira vez, a maioria fala, só de eu saber isso, eu já fico mais tranquilo, tranquila, tá? Então tendência de piorar é minúscula no zumbido. Agora, e a tendência da perda de audição piorar? É bem maior do que a do zumbido. Afinal de contas, com a passagem do tempo, tudo vai diminuindo, né, a função no nosso corpo. A pele, o olho, né, o ouvido, os órgãos do sentido de um modo geral, os órgãos internos, tudo vai piorando aos poucos, como parte de um processo de envelhecimento, tá? Então, se o zumbido cresceu, como de fato acontece para algumas pessoas, a ideia é a gente ver assim, ó, quem que é a causa desse zumbido? É uma doença progressiva? Não é que o zumbido por si está piorando. O zumbido está sendo cutucado por alguma coisa para ele crescer como sinalização dessa doença. Por exemplo, uma otosclerose, um tumor, coisas que têm tendência de crescer, porque senão espontaneamente não é o caso. Mas também pode acontecer uma outra coisa que talvez vocês se identifiquem. O zumbido nasce, fica um tempo estável, meses ou anos ou décadas, depois ele cresce. Por quê? Porque quem fez ele mudar de rota e crescer não foi mais quem fez ele nascer. Ele nasceu por uma causa X, estabilidade, tendência natural, e ele mudou, saiu da rota pela causa Y. Então, sempre que piora, é motivo para a gente investigar de novo, tá bom? Veja se está fazendo sentido para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, comentário interessante. O meu zumbido piorou muito depois da vacina. Campelo Rossi, né?
Rose, desculpa, Campelo Rose. Rose, eu vou te dizer assim, tudo tem dois lados, né? Então, quando a primeira pessoa me falou no Instagram, eu tomei a AstraZeneca e meu zumbido piorou no dia seguinte, eu falei, meu Deus, eu sempre acredito nos pacientes. Lógico que as associações que eles fazem pode ser coincidência, lógico. Mas a minha tendência sempre é acreditar, tá? E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Até que eu mesma, isso em 2021, né? Vacina em 2021, 4 anos já. Até que esse negócio foi me incomodando e eu fiz uma enquete no Story, né? E daí o meu post foi visto por umas 2.000 e tantas pessoas. Bastante gente associou o zumbido à vacina. Ou o começo do tipo eu não tinha, né? E daí passei a ter. Ou eu tinha e ele piorou, que é como a Rose Campelo aqui tá dizendo. Então hoje aqui o meu lado internamente, eu tenho tranquilidade de aceitar que que vacina ou causa ou piora. Que a Covid ou causa ou piora e que no fim é tudo a mesma coisa. Porque até onde já se tem identificação, a proteína spike do vírus, que é altamente sobrevivente dentro da gente, seja ela vinda pelo vírus, seja ela vinda pela vacina. Altamente esperta, inteligente, dá um jeito no sistema imune para não morrer de vez, né? Então ela dura muito mais tempo do que outras proteínas no nosso corpo, tá? Então isso faz com que vários sintomas aconteçam em organismos mais vulneráveis em várias partes do corpo diferentes, inclusive no ouvido, tá? E daí descobertas mais recentes ainda estão mostrando que tem outro mecanismo ainda por trás de vacina, de Covid, que inclusive uma colega nossa, o otorrino, está destrinchando bastante aí na internet, né? Que é a síndrome da ativação dos mastócitos. Então, mastócitos são células, né, redondinhas com um monte de bolinhas, que quando são cutucadas, agredidas ou estimuladas, libera-se esse monte de bolinhas contendo químicas diferentes no nosso organismo, tanto no tecido conjuntivo como na corrente sanguínea. E, portanto, vários sintomas também podem acontecer com essa síndrome. Síndrome já é conjunto de sintomas. Síndrome de ativação dos mastócitos, do mesmíssimo jeito que a vacina e a Covid puderam causar pela proteína spike, né? E a partir do momento que caiu a minha ficha, graças a essa colega, a doutora Karine Petri, cada vez mais a gente olha para os pacientes poliqueixosos, né? Esse é o nome. A gente pergunta do zumbido e eles têm inúmeras queixas no restante do corpo, com esses olhos de quem precisa bloquear os mastócitos. E isso envolve coisas que a gente já sabia. Precisa de uma alimentação menos inflamatória, então menos açúcar, glúten e leite de vaca, né? Precisa de bloquear a histamina, as substâncias químicas que o mastócito acaba liberando e causando essa tempestade de processos inflamatórios correndo no nosso organismo, tá? Então, Rose, só para ser acolhedora com você, tá? Para mim faz muito sentido, tá? Você é uma de muitas pessoas, mas como eu falei, tudo tem dois lados. Quando a gente vai ler a literatura, embora ela exista, ela é super escassa. E quando se compara assim, o número de vacinas dadas por uma empresa ou por outra, né, a AstraZeneca, a Pfizer, etc., o número de efeito colateral no ouvido é minúsculo. Portanto, isso aqui tende a ser menosprezado pelas entidades, pelas empresas, pelo governo, etc. E tá tudo certo. Pra gente que é otorrino diretamente envolvido com vacina, com o ouvido, isso não é
Isso não é desprezível, porque a gente sabe que as pessoas que sofrem estão certas, mas elas não têm o respaldo necessário para entender e entender essa opção, né, ser acolhida pelos profissionais de saúde e ser direcionado. Então, não é fácil, não é fácil. Enfim, vamos lá para mais uma pergunta da caixinha e eu já volto aqui. Tá dando para aproveitar, gente? Então essa já foi. Aqui, ó. Melhores tratamentos para o zumbido causado por bruxismo, tá? Excelente questão. Zumbido pode ser causado por várias coisas. A gente, como otorrino, presta bastante atenção no ouvido, que é o nosso órgão de estudo, mas nunca pode prestar atenção só no ouvido. O pacote vem junto aqui. O pacote da vizinhança precisa estar no raciocínio e na investigação das pessoas que sofrem com zumbido e hipersensibilidade auditiva. Como eu falo, a vizinhança de cima, aqui toda a parte cabeça, né? Neurológica, a parte física e a parte mental. A vizinhança da frente aqui, que é a questão odontológica. A vizinhança aqui de baixo, que é essa parte do pescoço, da cervical. Essa vizinhança aqui, ó, gastrointestinal, é muito importante também. E a parte hormonal também. Então, tudo isso é parte de um pacote. Agora, quando o profissional chega à conclusão que nessa pessoa o zumbido é por bruxismo, não é coincidência que tem bruxismo e tem zumbido, tem vínculo de causa e efeito. Como que se faz para melhorar o bruxismo ou como que se faz para o bruxismo melhorar as repercussões osteomusculares? Então, em geral, isso é atribuição de um dentista versado nessa parte da oclusão. Não é qualquer dentista, assim como não é qualquer otorrino que trabalha com zumbido, não é qualquer dentista que trabalha com essa avaliação da oclusão, tá? E daí é questão de ver qual tipo de ajuste pode ser feito. Tem gente que precisa de um ajuste oclusal, tem gente que precisa de uma placa miorrelaxante, tem gente que não gosta de placa miorrelaxante, gosta de aparelho para aumentar a dimensão vertical. Enfim, as ideias entre os dentistas são diferentes, assim como as ideias entre os otorrinos. O que é importante? Se você sabe, falaram para você que o seu zumbido é por causa do bruxismo, como é que você contém esta origem, tá? Contendo essa origem, tem uma chance razoável de você melhorar do zumbido, tá? E se não for do bruxismo? Porque sim, às vezes a pessoa tem zumbido e tem bruxismo, só que o zumbido é da perda de audição, tá? Então, não deu certo um planejamento entrosando o tratamento com a suspeita, tratamento do bruxismo com a suspeita, do bruxismo ser o causador, não deu certo, tem que olhar na vizinhança também, tá? Então isso fica de sugestão aqui. Agora, quem define o tratamento é o dentista, para essa parte. Aí, ó, já enquanto eu respondi aqui, ó, sou dentista especialista em bruxismo e disfunção da TM. A incidência tá cada vez maior, infelizmente, zumbido associado. Sim, eu tenho a sensação, Fabiano, que do lockdown para cá tudo deu uma aumentada, né? O bruxismo como um sinal de tensão, de contraturas, de tensão emocional, de contraturas aumentadas, né? Exageradas por erros de postura, por uma série de questões, né? Então o bruxismo foi seguindo um caminho de aumento de incidência, o zumbido foi seguindo um caminho de aumento de incidência e no meio dos dois caminhos, em alguns casos, eles estão associados, tá? Uma linha para lá, uma linha para cá e às vezes degrauzinhos fazendo as coisas estarem associadas, né? Que a maioria nem olha na cara do paciente. Inês Nascimento, de fato. Para algumas coisas parece que a gente ainda está na pré-história, né? Porém, como eu sou uma pessoa da pré-história, né? 31 anos mergulhada nesse tema, então eu posso dizer, já foi bem pior. Já
foi bem pior. Hoje, pelo menos, a gente tem profissionais que olham na cara do paciente, que falam sim para o paciente, sim, dá para melhorar, sim, eu vou fazer o meu melhor, sim, é possível ter bom prognóstico, sim, é possível até ter alguns casos de cura, tá? Sim, porque muita gente ainda é do não, e isso não é gostoso pra nada, não é só para quem sofre do zumbido, tá? Então a gente vai cada um fazendo a nossa parte. Eu venho aqui praticamente todo domingo falar com vocês, falar com os profissionais. Olha aqui, a gente tem dentistas aqui, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem otorrino, que eu já vi, né? Então a ideia é que em passinhos lentos, que é o que a gente consegue fazer, a gente vá mudando essa opção. Mas também é papel dos pacientes, né? Não só se revoltar, porque eu sei que é revoltante e é compreensível, mas assim, direcionar esse paciente para um outro lado, direcionar esse profissional, desculpa, para um outro lado que pode ser que ele não saiba. Pode ser que ele não saiba, como muitos otorrinos não sabem que tem o que fazer, tá? Então, se todo mundo fizer a sua parte, provavelmente isso aqui vai mais rápido. Na nossa ideia, por mais que eu tenha dado aula 31 anos, né, desde que eu comecei, a ideia é que hoje a gente está pegando esse assunto como estimulando os profissionais a fazerem parte da maior comunidade de zumbido contemporâneo, que é um mindset diferente. Então precisa pensar no zumbido, no paciente com zumbido, como pensa no paciente com perda de audição, que pensa no paciente com dor de cabeça, que pensa no paciente com rinite alérgica, com um nódulo de prega vocal. Quer dizer, pensa no paciente normal, quer dizer, inclui na medicina, inclui na otorrinolaringologia. Não adianta falar, isso daqui, zumbido, então não tenho o que fazer. Sai da minha vida, sai do meu consultório, sai, excluir. Excluir sempre é um negócio muito ruim, tá? É ruim para quem é excluído, é ruim para quem exclui, porque profissional de saúde que nasceu para ajudar fica com o coração vazio, murcho e frustrado quando não consegue ajudar. Então tá tudo errado, tá tudo errado. Mas de qualquer jeito é o que eu falo, a gente vai fazendo o papel que a gente pode, né? Então fiquem com esse brainstorm aqui para ver se, de fato, vocês como pessoas que sofrem e olham buscam profissionais que nem olham na sua cara, será que dá para você ir com uma resposta pronta? Olha, se ele ou ela nem olhar na minha cara, eu vou falar isso. Eu vou falar que já tem vários médicos estudando isso, que pode ser uma boa para a carreira dele se aprofundar. Gente, sempre na abundância, né? Sempre na abundância, porque quando a gente vai na briga, a gente dificilmente consegue alguma coisa. Mas sempre com essa ideia, vamos fazer o bem, essa parte boa crescer, é onde eu acho que a gente mais consegue resultado. Fica aí com essa reflexão, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui, ó. Vamos lá, mais uma aqui que pode ser interessante para todo mundo que faz atividade física. Ó, eu sinto que quando faço muito exercício, ele aumenta o zumbido, tá? Então vamos lá. Zumbido, alguém aí percebe que quando faz atividade física, o zumbido piora? Responde para mim aí, tá? Coisas que podem piorar o zumbido durante ou depois da atividade física. Antes eu achava que podia ser o barulho da música, seja de academia, que o som é, né, estratosférico, ou seja, o fone de ouvido que usa para correr e vai num ritmo alto, etc. Eu achava que era só de som alto. E daí a gente começou a ver que, de fato, muita gente que está fazendo atividade física, por exemplo, para perna, ou correndo, andando, etc., está ao mesmo tempo contraindo, apertando os dentes. Estão contraindo aqui a musculatura da mastigação. Ou está encurtando aqui o trapézio, contraindo o trapézio. Por quê? É um hábito. Vai fazer um exercício
para a perna, para o abdômen, faz outros grupos musculares desnecessários, tá? Então hoje quando a pessoa me fala assim, meu zumbido piora quando eu faço exercício, eu já levanto as orelhas aqui e penso, é possível que tenha alguma coisa muscular somatosensorial na jogada. Pode ser a única causa, pode ser uma entre várias causas. Então, isso é importante para quem percebe. Eu vou para ginástica e eu volto pior. Deixa eu ver aqui o que vocês... Olha, quem identificou aqui? Eita, bastante gente, olha aí. Val Souza identificou, Darlene Neves identificou, o zumbido pulsátil é o que piora, assim, o zumbido pulsátil é uma possibilidade aí de zumbido muscular, mas também de vascular. Maria Cândida é mesmo, César Bareta também identificou, o Tito identificou, meu piora com musculação, só no trapézio, né? Ok, o Rodolfo, eu também pioro, porém nas últimas 3 semanas foi com uma crise que tive de estresse, mas nos últimos 8 anos o zumbido não tinha impacto, tá? Então veja, o estresse, tá tudo aqui agitado na mente, pode ter uma mudança de neurotransmissor, que daí vai impactar direto no ouvido, eu acredito nessa hipótese. Mas o estresse, tudo aqui agitado, frequentemente faz as pessoas se contraírem mais. O estressado não é relaxado, o estressado é contraído, ó, é travado aqui, tá? Então, o estresse piorando o zumbido, eu vejo o caminho direto para o ouvido e eu vejo fazendo a curva, passando pela musculatura e chegando no ouvido de qualquer jeito, tá? Então, só para vincular o estresse com essa questão do exercício. A Marlene também, sim, aumenta o zumbido. Olha aí que interessante, né? Que interessante quanta gente se identificando. Olha aí, quando eu acordo, o zumbido piora. Só para quando coloco o aparelho. O aparelho de dente, o aparelho auditivo. Suponho que seja o auditivo, né? Mas o que eu penso? Uma das coisas que fazem o zumbido piorar quando a pessoa acorda é ela ter travado os dentes aqui, né? Dormir toda contraída. Ô Flávia, tô te vendo aí, tudo bem? Hoje eu acabei nem agradecendo a equipe, porque as meninas tinham outros compromissos aqui, né? Mas sempre é bom ver a equipe aqui, sempre é bom. Beleza, vamos lá. O que mais que dá pra gente ajudar aqui de vocês? Abdominal mal executado, puxando do pescoço, sempre aumenta zumbido. Muito bem comentado aqui, Michi Seixas. Muito bem comentado, tá? Então, de um modo geral, usar musculaturas aqui ao redor do ouvido, quando isso é desnecessário. E no caso do abdominal, então, usar o pescoço é abdominal mal executado. Muito, muito bom. E ó, é muito importante a gente ter essa postura, essa consciência da postura. Então, a minha professora de yoga, muitos anos atrás, me ensinou que ombro deve estar longe das orelhas. Como eu sou otorrino, tenho atenção redobrada quando alguém fala de orelha, né? Então, quando ela explicou isso, desse jeito, ombro longe das orelhas. Eu passei a prestar atenção na frente do espelho na academia, como a gente sem querer faz postura inadequada, tá? Como a gente aperta o dente sem querer ou como a gente levanta os ombros e aproxima da orelha, ó. Sempre ombro aqui para baixo. Então, criar consciência corporal ajuda a gente a não cair nessa pegadinha de fazer contraturas desnecessárias. Ou, se você já fez e precisa de uma ajuda de um fisioterapeuta, de um quiropraxista, de um osteopata, vai lá se tratar. A consciência corporal, de qualquer jeito, é importante, porque senão você compromete ou anula o trabalho que o profissional fez em você. Tá? Então, são pessoas que estão sempre também recaindo das dores, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. O que mais que tem aqui de interessante? Foi importante saber que
até apagou a luz aqui. Foi importante saber sobre atividade física. Que bom, que bom. A gente gosta assim, né? Quando vocês estão aproveitando. Muito bom. E essa é a sensação, né? Quando a gente dá, muito gostoso dar, mas quando a gente recebe a informação que foi importante, é o receber. E isso é uma troca que faz todo mundo ficar bem, né? O que aumenta meu zumbido? Exposição a som alto, estresse, noite mal dormida, etc. Olha só, gente. Eu tô aqui no domingão, pré-carnaval, com um bloquinho de carnaval que deve ter, sei lá, uns 3 quarteirões no máximo. Tô ouvindo tudo pela janela. Tudo, né? Fechei. Falei, nossa, na hora da live não, né? Mas enfim, daqui a pouco daqui a uma semana, estamos oficialmente no carnaval. Pensa em épocas péssimas pro ouvido. Réveillon, tá? Por causa da emendada de comida entre Natal e Ano Novo e daí fogos de artifício. Péssimo. Muita gente piora no comecinho de janeiro. Segunda, carnaval. Trio elétrico, as pessoas bebem, fumam, cheiram, muda o nível de consciência, vamos ser suaves, muda o nível de consciência, agarra a caixa de som, abraça e beija, tá? Com certeza é um período terrível para os ouvidos. E a terceira é Páscoa. E aí já vou falar, porque alguém comentou aí de alimentos inflamatórios. Quem que resiste a um chocolate, né? 1, 2 ou 10 chocolates na Páscoa, né? Então, de fato, são 3 épocas do ano que é frequentíssimo o consultório lotar depois, seja de zumbido, de tontura, de sensação de ouvido tampado, de perda de audição, ou seja, de comprometimento auditivo por causa dos fatores típicos dessas fases, tá? Então, J. Ramalho, você, exposição a som alto, cuidado com o carnaval, tá? É importante que ou regule o uso, a ida, ou se tem que ir, quer muito ir, vá com proteção de ouvido, evite ficar perto da caixa, faça descansos periódicos de 10 minutos a cada 1 hora de exposição, deixa o ouvido respirar aliviado, intervalo. Depois ele entra no segundo round, né? Porque é uma luta para o ouvido estar exposto a som alto. É um baita de um trabalho ainda sendo lesado, tá? Estresse a gente já comentou bastante, né? Tanto a via direta para o ouvido como a via indireta passando pelos músculos. E daí a noite mal dormida, tá cada vez mais frequente as pessoas falarem assim, quando eu durmo bem, o zumbido acorda baixinho. Quando eu durmo mal, o zumbido vai lá pra lua. Então, é uma chavinha que muda durante o sono, dependendo da qualidade do sono, tá? Então, investimento em dormir bem também é muito bem-vindo, fazendo toda a higiene do sono. Quem não conhece, depois da live, digita higiene do sono, tá bom? Que mais? Perguntas aqui, quanta gente entrou aqui, vamos lá. O jato de massagem da piscina não é bom, meu zumbido aumentou por um tempo. O jato de massagem, não consegui associar, Nadima, acredito em você, não consegui associar. Se foi o jato aqui mais no pescoço... depois conta pra gente, tá? Se der pra eu ler o resto da resposta, aí eu leio. Boa tarde, tive perda súbita, mas voltou a minha audição, mas o zumbido ficou. Igor, CC. Super interessante, então vamos lá. Perda súbita é o apagão do ouvido. Pra gente, otorrino, é uma das pouquíssimas urgências da especialidade, tá? Porque se a gente fosse comparar, seria um apagão do coração, que é o infarto, ou um apagão do cérebro aqui, que é o AVC. Quanto antes você procura ajuda, maior a chance de reverter a surdez súbita. Surdez súbita pode vir só como surdez,
surdez e zumbido, que é muito comum para quem procura a gente. Por quê? Porque o zumbido, 90% das vezes, o zumbido é causado por alguma perda de audição. E a surdez súbita é um dos tipos de perda de audição. Pode vir com zumbido, perda de audição e tontura, parafernália, o bloco inteiro, tá bom? Então, o esforço é sempre de levar o paciente para o médico o quanto antes, de preferência nas primeiras 48 horas, tá? Com medicamento, seja corticoide, seja vasodilatador, seja suplementação, existe mesmo uma tendência da audição recuperar e de o zumbido desaparecer. Então, se você está falando que o zumbido veio junto com a queda de audição, mas a queda foi recuperada e o zumbido não, o que me vem na cabeça? Talvez você tenha feito a audiometria que todo mundo faz, que é a audiometria convencional, tá? Convencional vai até 8 kHz, pode ter caído uma parte, recuperou. Mas existe uma parte da audição que só é vista na audiometria de altas frequências, e esta é a região mais frágil do ouvido. Então, se existe uma fragilidade aqui, existe uma tendência maior de ter perda aqui. Com ou sem a região das frequências convencionais. Então, se aqui caiu, mas você não viu aqui, pode ser que aqui tenha caído também, que me faz sentido. Se aqui levantou, excelente resultado, mas o zumbido ficou, é possível que o zumbido seja de alta frequência e esteja sinalizando uma lesão ainda existente nas altas frequências. Só que se só faz audiometria convencional, isso aqui não é visto. É que nem o iceberg que é visto da superfície para cima, que todo mundo vê. Mas ninguém vê, ninguém mergulha para ver o que está lá embaixo. Então, a audiometria de alta frequência, para mim, é que nem mergulhar para conseguir ver o resto do iceberg que está escondido para quem só vê a parte visível a todo mundo, tá bom? Então, fica de sugestão para você. Que mais? A Nadima voltou aqui e respondeu. Então, que o jato da piscina, aquele jato forte, que piorou o zumbido, ela colocou nas costas como um todo. Tá, fazendo hidroterapia desde janeiro, né? Eu acho aquele jato tão gostoso, mas, enfim, não sei o quanto ele pode ter cutucado alguma coisa aí da parte muscular que estaria precisando de mais um complemento aí de tratamento, tá? Para mim, não há protetor de ouvido para som de trio elétrico, concordo. O protetor tem uma certa capacidade de proteger, ele não vai anular o ruído, tá? Então, quanto mais forte é o som, o seu protetor protege isso. Quanto mais forte é o som, ele vai proteger isso, e isso aqui ainda vai, protegendo isso aqui ainda vai estar forte. Tá? Então, concordo plenamente, por isso que a gente fala, cuidado com o carnaval, tá? Beleza, vamos ver aqui. A Páscoa que a gente comentou, né? Menos açúcar, menos zumbido. Comprovado aqui com sucesso. Sandra diz, que bom que você tá validando o que a gente tá falando. E daí vale a pena puxar isso, né? Que a gente tá falando da Páscoa, que é um abuso de chocolate. Mas e quem faz abuso de chocolate a qualquer época do ano, que nem precisa ser Páscoa, né? Quem faz abusos alimentares, outros que também pioram o zumbido e não sabe. Cada vez que eu vou explicar isso para um paciente de primeira vez, a relação entre ouvido e intestino e o que a gente escolhe botar aqui para dentro desse templo sagrado, é inevitável as pessoas falarem assim, nossa, doutora, nunca ninguém tinha explicado isso, tá? E eu entendo, mas a gente aqui fala tantas vezes que dá a sensação que eu tô sendo sempre repetitiva, tá? Mas fica, caso tenha alguém aqui de primeira vez, fica essa questão que tem uns casos de zumbido que são muito fáceis de tratar quando a pessoa tá de peito aberto para fazer mudanças na alimentação, tá?
quem come mal sabe que come mal. Sabe que enfia o pé na jaca, nas massas, nos pães, nas frituras, nos doces, sabe, tá? E eu acho bacana quando tem essa coragem de falar, eu sou do abuso alimentar. E aí o nosso papel, que nem eu expliquei para vocês no caso do bruxismo, tem bruxismo e tem zumbido. Tem vínculo, é coincidência. Então tem erro alimentar e tem zumbido. Tem vínculo ou é coincidência, tá? Então, a nossa questão é muito mais fácil tratar um zumbido que tem vínculo com abuso alimentar quando o paciente tá de peito aberto para fazer um período de experimentação. Ou seja, ok, esse zumbido tá tão chato que eu vou abrir mão de prazeres que eu tenho, pão, massa, gordura, álcool, eu vou abrir mão dos prazeres só para ver se essa porcaria melhora, tá? E tem muita gente que de fato melhora, muita gente. Agora, eu vou fofocar aqui para vocês. O que mais tem é gente que negocia. Tá, a gente tá diante de um paciente que a gente fala, nossa, aqui tá na boca do gol para se dar bem. Mas a pessoa fala, ai doutora, mas eu não fumo, não bebo, não me drogo, meu prazer é o pão, é o doce, é o álcool, é o café, ou é blá blá blá, né? Ok. Quando a pessoa negocia, de fato, a gente já vê, aqui poderia ser ótimo, mas tem chance de não ser. E tá tudo certo. Porque cada vez mais eu falo, nosso papel não é sair curando todo mundo, mas dando clareza. E o paciente é uma peça muito importante no tratamento dele mesmo, tá? Não adianta um bom médico se ele não tá afim de fazer o trabalho, tá? Mas fiquem com isso, porque pra gente que tem essa vontade, né, de fazer o mundo girar e mais casos de cura acontecerem e mais pessoas que se curaram falarem para aquelas que não acreditam, que eu não fique sozinha nessa missão, é muito importante a gente identificar os casos passíveis de cura, que às vezes, a priori, a gente vê, nossa, tem tanto sintoma metabólico, tem vários exames de sangue mostrando alteração do metabolismo, mas não tá afim, a pessoa não tá no momento. E a gente faz o quê? Hoje, vou contar pra vocês. Hoje, eu respiro fundo e penso, um dia ela vai estar no momento. Um dia ela vai estar no momento. Então, tomara que quando ela estiver no momento, a orientação que eu dei hoje, que ela não está no momento, sirva, né? E daí, realmente, o processo possa melhorar quando for o tempo de cada um. Beleza. Que mais? Sempre que posso, viajo para fugir dos trios elétricos ensurdecedores de Salvador. Meu Deus, você mora em Salvador. Deve ser complicado querer fugir. Aqui em São Paulo, assim, vai todo mundo pro carnaval, eu vou pro mato. Nossa, adoro um silêncio, uma calmaria, é isso aí. Mas pra gente é mais fácil. Vamos lá. Tive perda súbita também, ó, Marlene. Zumbido e falta de equilíbrio contínuo após 5 anos com surdez e zumbido durante todo o tempo. Fiz vários tratamentos e nada. Puxa vida, eu sinto muito por você, Marlene. Então, tomara que você tenha conseguido esclarecer, né? 5 anos, a gente já estava lá no comecinho da pandemia, né? 5 anos a gente já estava mergulhada ou no lockdown, que gerou inúmeros problemas aqui de ouvido, né? E algumas pessoas já estavam há 5 anos. Então, fevereiro para março de 2020 já estavam tendo Covid, tá? Que é outra coisa que mexeu demais. Com surdez súbita, com Meniere. Nossa, muitos casos acontecendo, né? A gente não tá vendo a vacina ainda, que foi a partir de 2021.
mas acho que vale muito a pena. Eu sempre penso assim, né? Sintomas tão persistentes, por exemplo, você tá com falta de equilíbrio ainda, né? O labirinto tende a se adaptar. A tontura vem, é muito mais fácil tentar adaptar o labirinto à perda de equilíbrio do que adaptar uma perda súbita, se for total, a um aparelho auditivo, tá? Mas a ideia é dar uma mergulhada nesses sintomas, né? O que hoje, por exemplo, você pode ter em exames de sangue que você ainda não sabe em termos de deficiências de vitaminas e minerais que poderiam te ajudar? Vitamina B12 baixa, essa semana que passou agora, eu atendi um paciente, atendi 2 seguidos com vitamina B12 baixa, mas um era 180, e gente, 180, como assim? E ele não sabia, porque para variar, eu fui a primeira pessoa que pediu B12 para ele dosar, e ele tem gente com B12 baixa na família, só que ele nunca tinha feito exame. Não, 180, isso daqui é para injetável, pelo amor de Deus, tá? Então, às vezes, o que tá faltando, Marlene, é minúcia de conhecimento para poder fazer um tratamento diferente, tá bom? Beleza, estamos já no finalzinho aqui do nosso trabalho voluntário. A cervical pode atacar o zumbido? Sim, a cervical pode ser uma causa de zumbido. Lembra que eu falei? A vizinhança, tá? A vizinhança aqui da frente, que é toda essa parte aqui da mandíbula, da maxila, a parte mastigadora. A vizinhança aqui de baixo, que é a parte da cervical, tá? Isso tudo. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Olá, Santo Célio. Tenho zumbido, sei que tenho que tirar o café, mas não consigo. Fico um dia sem café, já me dá dor de cabeça. Primeiro, quem falou que tem que tirar? Eu já pensei assim, hoje não mais, tá? Então vamos lá. Coisas que fizeram minha cabeça mudar e eu quero ver se você consegue mudar a sua também, tá? Lá atrás, no Hospital das Clínicas, quando a gente começou, ficou muito nítido a ideia que os pacientes passavam pra gente. Quando eu tomo café, meu zumbido piora. Ponto, né? E o bloquinho começando mais perto aqui agora. Quando eu tomo café, o zumbido piora. Então, para alguns, é assim e não dá para tomar café. Então, eu fui criando essa ideia de que o café era um vilão para alguns ouvidos. Porém, nada como o tempo passar e a gente vê mais pesquisas, mais pacientes, até chegar à conclusão que a cafeína é uma substância benéfica para o nosso organismo em dose baixa, mas ela é maléfica para o nosso organismo em dose alta. E aí, qual que é essa linha de corte? Gente, na medicina tudo é média, e você pode estar na média, acima da média ou abaixo da média, tá? Tenham isso, não é preto no branco, tá? Mas em geral, uma média boa de consumo de cafeína, boa assim, uma média de consumo saudável de cafeína é até 250 miligramas por dia, tá? E abuso seria mais do que isso. Traduz aí, até 3 a 4 no máximo xícaras de café, não copos de café, xícaras de café por dia, tá? O descafeinado tem menos cafeína, não é zero cafeína, é menos cafeína, mas para aqueles pacientes que falam, eu tomo um café, piora meu zumbido. Hoje eu vejo que eles são a minoria. Quem fala eu pioro com o café, eu pioro com o abuso que eu faço do café. Ou seja, eu sou de tomar mais do que 4 por dia. Eu sou de tomar 5, 6, 10, ou ter a minha garrafa térmica só para mim, ninguém põe a mão, tá? Então, a ideia, Célio, é essa. Ninguém precisa zerar. Eu já tirei cafeína por uma semana de muita gente. O que eu faço hoje? Se não tá se tá no uso com moderação, eu nem comento. Deixa lá com a cafeína, tá? Se tá no abuso, passou de 4 por dia, tem essa hipótese, eu trago do abuso para o uso. Dá para diminuir seus 5, 6, 7 cafés para até 3 por dia? Ou dá para você tomar, se você gosta do hábito de tomar, de engolir o café,
Dá para você passar por descafeinado? Então, qual é o movimento que você pode fazer para diminuir a sua ingesta sem ter que deixar de tomar, sem ter que ficar zero cafeína? Santo Célio, veja se fez sentido para você, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. Toda vez que eu abro a boca, eu sinto estalos próximos ao ouvido, tá? Estalido de abertura aqui da ATM, né? Então, isso pode ser um sintoma para você ver com o seu dentista, tá? Aqui, ó, o Igor tá respondendo. Oi, fiz o tratamento em menos de 24 horas. Excelente, como a gente tinha sugerido, tá? Fiz todos os exames, meu médico me passou calmante para dormir. A perda súbita veio com resfriado. Acordei com gripe e o médico disse que foi secreção no ouvido. Sim, é uma possibilidade, tá? A secreção no ouvido costuma ser temporária com o resfriado. O resfriado vai embora, a secreção vai embora, tá? Agora, se a secreção foi embora, agora que você tá falando que foi do resfriado, e o zumbido ficou, eu sugeriria que você fizesse uma audiometria com audiometria de altas frequências. E se na sua cidade tiver alguém que também faz acufenometria, que é a medição do zumbido, identificar esse zumbido. Qual que é a frequência dele? Tá lá até 8.000? Ou é um desses zumbidos cigarra, grilo, que são 9.000, 10.000, 11.000 Hz, tá? Então, me dá essa sensação que você vai identificar a pecinha do seu quebra-cabeça que tá faltando se você fizer esse exame completo, tá bom? Fica de sugestão. Que mais? Deixa eu ver outro interessante aqui. Flávia tá ativíssima aí, né? Ativíssima. Travou pra mim, eu não percebi travar nada aqui, ó. Tem otite serosa ou otite secretora, não tem nada a ver com cera não, viu? Operei 3 vezes com tubo de ventilação. Tive uma perda súbita. Quanta gente com perda súbita nessa live hoje, hein? Tive uma perda súbita com zumbido no ouvido direito. Então, perda súbita à direita, zumbido à direita acompanhando o lado da perda, porque zumbido e perda são assim, ó, que nem unha e carne, né? A cirurgia da dilatação da tuba auditiva melhora esse sintoma? Não tenho experiência na cirurgia da dilatação da tuba auditiva. Sempre aprendi que é algo complexo, com chance de ter estenose como complicação. E não conheço pesquisa falando especificamente do zumbido, tá? Agora, o que a gente vê que muito otorrino não comenta, e anteontem eu vi um caso de uma criança de 12 anos assim. Então era o segundo tubinho de ventilação para colocar numa criança com otite secretora, o tubinho cai, volta a fazer tudo, encatarrar tudo de novo. E eu só perguntei assim, a criança é de tomar leite de vaca, comer glúten, comer açúcar? Direto. Eu falei, tenta isso, tenta tirar primeiro antes de ficar indo para procedimento cirúrgico. Então, LCSWLM, vou deixar você com essa questão também. Olha para a sua alimentação, veja se você pode ter alimentos inflamatórios no seu dia a dia que geram um processo inflamatório à distância. Então, as pessoas que têm tendência de fazer o catarro no ouvido, que é a otite serosa ou secretora, rinite, coriza, muco no nariz, pigarro na garganta, muitas vezes é por causa do que come. E daí,
fazer um teste terapêutico retirando esses alimentos inflamatórios por cerca de um mês pode dar uma melhora e tirar você do risco da cirurgia, ainda mais cirurgia complexa assim, tá bom? Vou ficar aqui torcendo. E aí, gente, nosso tempo deu. Quero saber aqui se vocês gostaram da live, se foi produtivo. Quero aproveitar e agradecer aqui a Flávia Santos, que hoje conseguiu, mesmo no meio de viagem, conseguiu vir. E eu agradeço profundamente, viu? Então, fazendo aqui mais uma vez o nosso trabalho dos domingos, levando apoio e conscientização para vocês. Se ficou na dúvida, assim que eu postar essa live, assiste de novo. Se quiser contribuir, encaminha para quem tem zumbido, para grupos, encaminha para os profissionais de saúde que vocês conhecem. Vai fazendo a sua parte no sentido de divulgar que sim, está na hora de falar sim para o paciente com zumbido, porque ele é um como outro qualquer da medicina inteira, que precisa de diagnóstico, precisa de opções de tratamento e precisa de acompanhamento. É simples assim, é como qualquer outro problema da medicina. Não é algo do outro mundo, é muito desse mundo, mas está de fato faltando informação, tá bom? Ah, que bom que vocês gostaram, parabéns sempre, doutora, foi excelente, ótima live, boa noite, doutora, live sensacional, obrigada, sempre com esclarecimentos importantes, parabéns, obrigada Marinês, gratidão, ótima live com perguntas e respostas. Ah, de vez em quando a gente muda aqui para não ficar na rotina, eu não sou o tipo que aguenta uma rotina não, adoro coisa diferente. Obrigada, Flávia, é isso aí, Flávia, sempre, coração aberto. Suas lives são sempre produtivas. Obrigada, corações, sóis, gratidão. E é isso aí, vamos pro nosso restinho de domingo com aquela energia gostosa, renovada e que isso dure a semana inteira, tá bom? Um beijo e um abraço virtual aí para todo mundo. Até mais!